Atualidades, com Paulo Leone. Oferecimento DR Prime Odontologia. Mude sua vida. Comece pelo seu sorriso. Zedecor Móveis. Uma nova página da sua vida começa aqui. Renisa Raso. Arquitetura e Interiores. Alô, meus amigos do Atualidades. Hoje a gente começa mais um programa muito gostoso. Nós vamos falar sobre asseamento masculino. Como é bom, né? Se acordar, toma um belo banho e falar, hoje eu vou, sabe onde? A barbearia. E há uma tendência natural hoje em dia São verdadeiras boutiques, não é? Recheadas de profissionais, de homem, de mulher, enfim. E é uma evolução, evidentemente, no asseamento, na beleza. Enfim, como é gostoso a gente se sentir bem, se sentir asseado, acho que é a palavra mais correta. Hoje eu estou recebendo aqui o Eduardo Bueno, o Du da barbearia, da Mustache, que é aqui em Araras. Primeiro, um prazerzão te conhecer pessoalmente. Obrigado por você ter vindo. O prazer é meu, prazer estar aqui, participar do programa, é uma satisfação. Ô Du, quantos anos já tem lá a barbearia? Lá a gente está indo para 11 anos esse ano. Familiar tem histórico ou você que se identificou com Na verdade eu tenho uma avó que ela foi cabeleireira um bom tempo atrás. Então tem história aí. Mas foi fora daqui que eu me identifiquei com a profissão, que eu Quando quis você fazer diz a profissão. fora daqui, você diz onde? São São Paulo? São Paulo. Eu morei em São Paulo, trabalhei lá no setor imobiliário. Uhum. E chegou uma hora que deu na cabeça que eu não queria mais aquele mundo cão. Fez cursos? Fiz curso, comecei... Porque tem gente que já vem com talento, né? Mas se você aprimorar, sempre bom, né? A gente começa vendo assim, o que vai fazer, como nós vamos fazer, e aí eu começava a treinar na bexiga. Comprei uma bexiga, Tá. e aí eu desenhava com lápis, né, com a caneta marca-texto nela, e vinha tirando com a navalha a tinta. Então se eu cortasse a bexiga, eu cortei o cliente. Com toda certeza. E aí depois você formou um time... Começou sozinho? Eu comecei tem o cabelo sozinho. Também, né? Você está me identificando aí a técnica. A técnica da navalha. Da barba, Isso. Não é? Mas, e o cabelo? O cabelo veio no conjunto, né? Porque aí eu fui procurar um curso para aprender ali as técnicas de cortar, né? Vem a parte do visagismo, vem toda a parte das técnicas de corte, angulação de cabelo, enfim. E fui fazendo o curso, fiz o curso com um pessoal de fora do Brasil, né? Tem uma barbearia fora do Brasil que ela é uma referência no mundo, assim, que é lá na Holanda, em Roterdã, que chama Skuring. Pô, que interessante. E é o Bertus e o Lin, que são os idealizadores dessa barbearia. Quer dizer que toda essa onda nasceu lá? Na verdade, assim, porque lá barbeiro sempre teve, cabeleireiro sempre teve, não Na verdade, lá virou uma referência. Tá. Né? Principalmente para mim, assim, é uma referência. Quando se fala em barbearia, é lá que se pensa. Eu penso lá. Mas a barbearia em si, ela existe, a gente pode falar aí, desde a ópera do Barbeiro de Sevilha, né? Que é uma ópera inspirada numa obra francesa. E então a gente fala aí de séculos atrás, né? Então... a barbearia sempre existiu, lógico que com outras roupagens, com outras coisas, mas ela de um tempo, até um certo tempo atrás, ela ficou meio nas portinhas. Essa onda começou em que ano você registra? Anos 80 aqui no Brasil, um pouco antes? A de barbearia nesse estilo que a gente tem 90. Hoje, a gente pode falar aí dos anos 2000, 2010, 2008, 2009. Eu vou voltar no tempo. Vocês me perdoem, mas não tem como eu ficar quieto. Porque eu tinha acho que 6, 7 anos, eu morava aqui em Araras e tinha um barbeiro ali na Júlio de Mesquita, ele se chamava Maico. Tinha aquela cadeira tradicional, o cara cortava o cabelo e fazia barba. Era uma única cadeira, um espaço reduzido. Sim. E eu lembro que meu pai e eu, a gente ia lá e era muito gostoso cortar o cabelo. Eu só não gostava que raspasse a lateral. E hoje meu filho... Ele faz exatamente isso. Ele corta exatamente a lateral e raspa com 0. Exato. E eu não gostava que cortava muito. Mas, enfim, quais os serviços que você oferece lá? Hoje eu tenho lá cabelo, barba, depilação, né, de nariz, orelha. A gente faz a sobrancelha também dos clientes.
Então a gente oferece esses serviços voltados para a parte ali da barbearia. Depois a gente tem um pub anexo ali que a gente tem bom, quer tomar enquanto shopping, espera ou um depois. chopp artesanal, tem umas Que porçõezinhas legal, e cara. tal. E quais os dias de funcionamento lá, Du? De terça a sábado a gente trabalha, né? De terça a sexta, das 10 da manhã até as 20 horas. E de sábado, das 9 da manhã até as 15 horas. Evidentemente, sempre com um horáriozinho marcado, né? Isso, a gente tem um aplicativo Tá, para pode agendamento, que é o aplicativo, ele chama App Barber. App Barber. App Barber. E lá você entra, baixa ele no celular, é um aplicativo leve. Tá. Você faz um cadastro rapidinho, 5 minutos, e lá fica disponível 24 horas. À disposição. À Quero marcar um disposição. horário, desde que aí você vai Você acessar. vai ver os horários disponíveis lá Aham. com os profissionais, né? Hoje lá nós somos em 6 profissionais, Tá. né? E então você vai ver o nome dos profissionais, escolhe qual é o melhor horário para você e é só chegar. A gente tem uma pontualidade britânica, esse é um diferencial da barbearia hoje em dia. Sabe o que eu acho interessante? Eu queria te ouvir. Às vezes você se identifica com um estilo e tem aquele barbeiro, não é aquele profissional, Isso. que ele... É esse que eu quero, não quero outro. Tem Exato. muito disso lá? né? Muito. Né? Isso acontece muito, porque o barbeiro que está ali, ele tem Eu formei praticamente todos os barbeiros que trabalham dentro da Mustache hoje, eu que formei eles. Tá. Eu que ensinei do zero. Então eles têm o jeito que eu gosto que as pessoas que eles trabalhem. Só que assim, cada um vai criando a sua particularidade, né? Um faz a barba de um jeito, assim, deixa um desenho mais um pouquinho diferente, Como um pouquinho eu mais nunca alto, um pouquinho uso mais barba, baixo. nunca usei, ao oposto do meu filho, a minha referência é sempre o cabelo. Sim, sim. Então, você está descrevendo aí a preferência Isso, pela barba, mas tem também Tem o a questão cabelo, do cabelo, né? exato. O cabelo, assim, por exemplo, eu percebo muito a questão do cliente mais velho um pouquinho, que ele é aquele cara que ele gosta de um corte mais na tesoura, um corte mais social, mais clássico. Eu tenho um outro barbeiro nosso, que é o Ismael, ele é um cara que gosta que faz um fade legal, que é um fade aquele degradê, bem legal. Sei. Então, assim, os clientes são vários, você tem vários estilos, né, de cliente no sentido de, o mais clássico, corte mais na tesoura, o pessoal prefere um pouco mais comigo. Um corte mais arrojado, aí vai... Estou achando interessante esse tijolo exposto aí, a decoração é bem... É engraçado porque a casa, essa casa que a gente está hoje é a casa da minha avó. Era a casa da minha avó. Que barato. E ela era cabeleireira? Não, essa não. não. A outra avó. Só que aí, essa casa, meu pai, quando minha avó faleceu e tal, meu pai falou para mim assim, olha, eu vou deixar para você aí como herança e tal. Na cadeira, você atende quantos? Quantas cadeiras você tem disponível ali? Ali 3, nós 4? temos 4 cadeiras, né? Que vai até o final lá, nós somos em 4. E lá eu tenho um outro anexo, uma sala anexa, que a gente tem a Mustache Kids, que é onde a gente atende as crianças também, que é a parte de crianças especializados, são 2 barbeiros. 4 anos, 5 anos, você bota ali de no carrinho, zero, sentadinho, de zero, e aí você vai exato. dando trato. E vai de 0 até quando a criança quiser cortar lá no outro. Aquele carrinho Aquele ali é a carrinho cadeirinha. para corte, isso. Tem mais 2 cadeiras lá. Esse carrinho a gente usa ele para criança cortar quando não para e tal, a gente coloca ela no carrinho para ela brincar. Mas são 2 barbeiros que trabalham lá. Tem treinamento para criança com TEA, né, que é o transtorno do espectro autista. Sei. Então, eles são treinados para lidar com esse tipo de criança. Porque tem criança que ali, naquele momento, ela se incomoda em demasia. Ela se incomoda de você mexer, né, no cabelo, principalmente a criança que tem o toque, esse né? transtorno, você né? tocar na criança, o toque, exato. Ela rechaça. E os barbeiros que estão lá, eles são treinados, são certificados para lidar com isso. Eu tenho clientes que vêm de Rio Claro, Piracicaba, Limeira, Pirassununga, Leme, da região toda, porque o nosso serviço é um serviço especializado e exclusivo para as crianças. Aliás, só para fazer uma tradução rápida aqui, Mustache é bigode. Bigode. Exatamente, Mustache é bigode. Quem batizou? Eu. Você? É legal, né? A ideia foi uma ideia totalmente minha, assim, sabe, de fazer. Lógico, eu não criei nada, mas eu
trouxe para cá porque ainda não tinha essa. Eu tenho um amigo em ideia. Campinas que ele tinha um bar, acho que existe aí nesse bar, chama-se Mustache. Mustache. Onde o homem gosta de ir, aquele perfil mais masculino, né? Sim. E ali você tem o quê para servir? Você tem cerveja, você tem água. Ali a gente tem água, refri, né? Todo. Whisky também. Tem uísque. E eu tenho lá um barman que ele é especialista em coquetelaria clássica. Sensacional. E é o Xande. Ele é sensacional, ele manja muito de fazer os drinks. Então, um dos melhores, ele fala que uma das especialidades dele é fazer o Negroni. Puta, Negroni é maravilhoso, eu adoro. É uma delícia. Então ele faz os drinks, ele cria drinks, é um cara sensacional. Então se você for lá um dia, falar assim, não estou no apetite para tomar um chopp, quero tomar um drink diferente, pode soltar na mão do Xande que ele vai criar. Viu, um sabadão, tipo 11 horas da manhã, né? Exato, muito. Tem que ao longo da semana, com moderação, não tem absolutamente nenhum problema. Nenhum problema, exatamente. Às vezes a pessoa escolhe até uma segunda-feira, segunda está aberto também. Fechado. Segunda é de terça a sábado, que você me disse. Mas assim, eu tenho clientes que vão lá na quarta-feira à noite, quinta-feira à noite, e eles gostam de sentar lá, antes de cortar, ele chega, tipo, agendou para cortar às 7 da noite, ele chega lá às 6h30, toma uns 2 drinks ali e tal, e depois tipo parte de cabelo? Porque você tem cabelo liso, cabelo crespo, cabelo ondulado. Essa relação, tenho a impressão que tem muito a ver com a idade, porque às vezes chega um cara com um cabelo difícil, no sentido de para cortar, eu entendo, eu tenho cabelo crespo, e normalmente para se cortar o cabelo crespo você tem que ter a manha. Sim, né? sim. Numa linguagem bem simples, não é? Sim, o que acontece com o cabelo é assim, você... Você orienta o cara, às vezes ele faz um pedido e você fala, olha, acho que aqui não sei se vai... Esse é o papel fundamental do barbeiro ali. Esse papel, quando o barbeiro entende isso, que ele tem que orientar, e o que eu falo para os meus barbeiros lá, eu falo assim, gente, o cliente sentou na cadeira de vocês têm que... aquele metro quadrado é seu. Você que comanda aquilo, você fala, acho que a gente pode fazer assim, pode fazer assado, vai combinar melhor com você. Então, é isso que eu peço para os barbeiros, né? E a gente entende que, tipo, há os tipos de cabelo, por exemplo, um cabelo grisalho, por exemplo, que é o cabelo branco, ele tem uma estrutura diferente do cabelo escuro. Sei. Porque o cabelo, quando ele vai nascendo em camadas. Certo. O cabelo liso, ele tem as camadas mais formadas certinhas. O grisalho, ele já sai com as camadas um pouco mais abertas, então é por isso que enrola. O cabelo enrolado, porque ele é um pouquinho mais aberto e ele perde aquela força de ficar mais retinho. Então, a gente tem que entender que esse tipo de corte vai encaixar melhor no rosto da pessoa. Às vezes a pessoa tem um rosto mais redondinho, às vezes a pessoa tem um rosto mais reto, mais quadrado e tal. Então, a gente encaixa ali melhor o corte para que não saia muito do desenho. Às vezes a pessoa chega lá para mim, é até engraçado, o cliente senta, vai com o celular, né? E fala, eu quero ficar assim. Aí a gente olha a foto do Brad Pitt, né? Fala, meu amigo, aí não dá. Olha, nós cortamos cabelo e barba, não fazemos cirurgia plástica. Exatamente, exatamente. Fazendo até uma piada com uma concessionária aqui de Araras, eu falo, para ficar bonito, só lá no Paito. Aliás, que concessionária, é uma referência nacional. Exatamente. Né? Aliás, preciso trazer o Paito qualquer hora aqui, porque a história da família é muito bonita dele, do pai dele. Ele é meu cliente, inclusive. E você vê que não importa o tamanho da cidade, você consegue fazer um castelo maravilhoso. Exatamente. No meio de uma selva, que não é o nosso caso, porque eu sou ararense, tenho o título de cidadão, todo programa eu fico falando isso, o pessoal deve estar com o saco cheio. Mas eu amo essa cidade, cara. Eu sou suspeito para falar, porque eu fiquei fora. Porque a cidade é pequena e o cara fazer um projeto daquele, com aqueles Exatamente. verdadeiras máquinas, né? Exatamente, e é a referência mundial, né? Sem dúvida. Ele é uma referência mundial. E é o que você consegue fazer aí também, né? Porque tento. Você está aqui é porque você tem nome e tem respeito no mercado. Exato, tem muitas barbearias no seu perfil aqui ou não? Hoje aqui em Araras a gente deve ter mais umas, no meu perfil assim, desse jeito que é a barber hoje, mais rústica, nesse padrão mais rústico, buscando uma pegada mais voltada para os anos 50, aquela coisa mais rock and roll do homem ali. Sei. Acho que a minha é a única. Agora tem as outras que você tem assim, um padrão de barbearia que eles têm um padrão mais moderno, também tem umas que já estão com um pubzinho junto. Estou vendo ali que você tem alguns produtos. Isso. Para passar pasta para cabelo, é isso? Para barba, existe pasta para barba? Tem, na verdade, para barba a gente tem o óleo para barba, tem o balme, né, que são produtos que a gente... Me perdoe que eu sou leigo 100% em barba, que eu nunca tive. Não, a gente tem sim, a gente tem os produtos, o óleo para barba, que ele é um produto que ajuda a dar uma
hidratada na barba, Sei. ajuda a hidratar a pele. O óleo tem que usar com parcimônia, Com moderação. com moderação. Não adianta você banhar a barba, Sei. você tem que passar um pouquinho, porque ele realmente fica aquele aspecto. Ao invés de você parecer que tá com a barba bem cuidada, parece que você comeu um pastel de queijo, sabe? Então, Sensacional. Ô, Du, nós estamos terminando o nosso tempo. Antes de mais nada, eu queria te agradecer. Viu? Sensacional você ter vindo aqui, a gente trocar. É bom saber. Trouxe algumas imagens para a gente ir exibindo, né? Eduardo Bueno, do Mustache. Duda Mustache. Repete para mim aí onde que a gente te acha. E se tiver algum telefone, pode falar também. Bom, a gente está lá na Avenida Washington Luiz, número 357, ali no centro, de frente com o posto do Lago ali como referência. O telefone para contato nosso é o 3352-4565 e também é o WhatsApp. Perfeito. Né? Pode entrar direto em contato lá no WhatsApp. Tem as nossas redes sociais, né, que está como Mustache, Barbershop _Mustache. Pode entrar lá que você vai encontrar todas as nossas, todos os nossos contatos e referências lá. E a gente espera vocês lá para fazer uma visita e conhecer o nosso espaço. Cara, foi um prazer te receber, viu? Parabéns pelo teu trabalho. Um super beijo para a sua equipe toda lá. Sucesso, pessoal. Sempre de terça a sábado. De terça a sábado. Ao longo da semana, de terça a sexta, das 10 da manhã às 8 da noite. Perfeito. E de sábado, das 9 da manhã às 15 horas. Maravilha. Agradeço mais uma vez a tua presença. Pessoal, nós vamos para um pequeno break e voltamos logo a seguir. Começando amanhã. Já... Na pauleira. Nós voltamos já. Até já. Está pensando em construir ou reformar? A Crepsky te ajuda a realizar. Na Crepsky você encontra os melhores produtos com as melhores marcas, tudo em um único lugar. Nossa consultoria especializada ajuda você a encontrar as melhores soluções para o seu projeto. Aproveite as nossas condições de pagamento facilitadas para você concretizar os seus planos. Porcelanato Realce retificado 61 por 61 extra, R$ 38,90. Crepsky, facilidade para construir e para reformar. Visite uma de nossas lojas: Araras, Limeira, Porto Ferreira e Piracicaba. Olha, nós estamos de volta aqui no Atualidades, na TV Conecta, retransmissora da Rede Brasil. Obrigado por você estar conosco mais uma vez, não é? E eu continuo o programa e agora eu vou conversar. A gente falou sobre barbearia e agora nós vamos falar sobre intercâmbio. Estou trazendo uma especialista aqui, é a Nájila Tagliaferro. Ela é empresária do setor e já tem um bom tempo que você atua nessa área aí. Primeiro, obrigado por você ter vindo, viu, Nájila? Imagina, é um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho sobre o que a gente faz de melhor, né? Quanto tempo? Faz 15 anos já que a gente está no mercado de intercâmbio. Você sabe que todo mundo que vai para uma atividade, evidentemente, tem um breve histórico, lógico, na vida de cada um de nós, né? O que te atraiu para esse setor aí? Então, na realidade, assim, a Intercâmbios ela foi fundada pelo meu ex-marido, né? Tá. Então, ele era professor de inglês, então ele tinha o sonho de viajar ao mundo e aí deu um startzinho, começou com um grupo de alunos e aí a empresa começou e... Ganhar corpo. Ganhar corpo, isso mesmo. E aí a gente começou na Inglaterra e hoje a gente pega o mundo inteiro. Bom, já que você atua na área, não necessariamente, mas eu quero te ouvir. Você já morou fora? Já. Eu fiz meu intercâmbio no Canadá. Sei. Que é um destino assim... Espetacular. Exato. Eu já visitei alguns lugares ali, gravando, inclusive. Ah, que legal. Muito bacana. Vamos lá. Uma pessoa que está nos vendo agora, independente da idade, naturalmente, sempre o jovem ele tem questionamentos e tem curiosidade para poder entender como é que faz e tal. A pessoa quer ir e não sabe absolutamente nada. É aí que a tua empresa entra? Exatamente aí. Então, o que a gente faz? A gente faz uma análise do perfil do cliente, né? Por exemplo, eu preciso entender se essa pessoa já viajou,
se ela possui algum tipo de visto, por exemplo, o visto americano é um visto muito forte, que inclusive já leva o estudante a entrar no Canadá, por exemplo, se ele, né, decidir por isso. Então, a gente vai fazer uma análise de perfil e dentro dessa análise de perfil, eu vou poder indicar qual destino e qual programa é melhor para essa pessoa. Saber se a pessoa tem algum segundo idioma, um terceiro, importante. Né? Também é importante, principalmente dependendo do idioma que ela está querendo aprimorar. Nós vamos pelo mais comum, que é o inglês, que é uma língua universal. Você vai na China, fala inglês. Você vai na Rússia, você pode falar inglês. Se bem que eu tive uma vizinha minha que ela ficou... inclusive, ela tem uma empresa de pets em Piracicaba. Legal. Ela foi para lá, em um ano ela não fez um amigo. E ela é uma pessoa extremamente dada, assim, cordial e tudo mais. Uma pessoa que está lá no meio do intercâmbio, falou, olha, Nájila, acho que deu ruim. Você tem toda essa orientação para saber o que está acontecendo, para acompanhar. Deixa eu entender melhor esse seu trabalho, que é espetacular, né? Tem sim, porque assim, a primeira coisa que a gente orienta a pessoa quando ela vai fazer um intercâmbio, é ela ir com a mente aberta, principalmente para outras culturas, porque receptiva, não é? Exatamente, porque quando você vai para outro país, o país não vai se adaptar a você, né? Você que tem que se adaptar à cultura. E o intercâmbio, ele entrega um mix muito grande de nacionalidades no mesmo ambiente. Então, quando você está bem aberto para isso, você vai conhecer pessoas do mundo inteiro. E é aí que entra a oportunidade da pessoa fazer novos amigos, né? Sim. E isso depende também do tipo de intercâmbio que a pessoa está fazendo. Se, por exemplo, ela está estudando inglês, ela vai estar numa sala de aula onde tem pessoas do mundo inteiro. E essas pessoas estão na mesma situação que ela, né? Elas também estão buscando novas amizades, estão descobrindo um país diferente. Então, assim, a principal dica que a gente dá é essa, né? Da pessoa se abrir para conhecer e para socializar, né? Com qualquer nacionalidade. É claro que eu preciso perguntar isso para saber. Existe uma condição de procura maior de homem ou de mulheres? São equivalentes? Como é que é? E proporcionalmente, acredito eu, quero te ouvir, são jovens, na sua maioria? Ou não necessariamente? Não necessariamente. Mais homem ou mais mulher? É mais mulher, sempre. Mais mulher, Mais mulher, E assim, a idade, eu assim, na minha percepção, pelo menos para a minha agência, aumentou muito a procura de jovens menores de 16 anos. É isso que eu ia te perguntar, como é que fica a responsabilidade dos pais, enfim, como é que se consegue isso? Então, o menor, quando ele vai para um intercâmbio, que tem um intercâmbio que a gente chama de Summer Camp, né? Ele é um intercâmbio preparado para um menor de 16 anos. Summer Camp, campo de verão. Exato, isso. E aí, durante o programa, a criança vai estar num ambiente 100% monitorado, 24 horas. Né? Então, ela vai estudar e ela vai ser entretida em atividades, em viagens, e durante todo o tempo que ela está fazendo o programa, ela está sendo monitorada por alguém. Assim, ó, um campus tem, em média, de um monitor para cada 10 a 15 estudantes. Entendi. Olha, o programa viaja muitos anos, eu não gosto muito de falar nisso, não é? Mas nós estamos há 33 anos no ar. E hoje você tem aí uma série de canais específicos sobre viagens, sobre turismo e tal. E naquela época eu já estava fazendo as minhas andanças. E assim, eu me reporto que para você entrar em contato com o Brasil, como você saía o dia todo, às vezes você levava 3, 4 dias via telefonista para conseguir uma ligação internacional. E como eu tinha patrocínio de companhia de navegação, era mais dificultoso ainda e era caríssimo. E hoje você tem essa facilidade por causa do celular, que é uma maravilha. É verdade. Você sabe que até uma coisa que a gente... A EE tem uma coisa importante, que a gente tem um suporte psicológico para os alunos. E esse suporte psicológico, ele é feito por uma psicóloga intercultural. Sei. O que essa psicóloga faz? Ela te prepara para sair daqui e viver uma experiência exclusiva lá. E separar as coisas, né? Porque a gente tem que separar o nosso do deles. Sim. E quando a pessoa vai, quando ela chega lá, ela acaba trazendo o dela para cá. E não, é um momento que você está vivendo ali, o que você está vivendo no intercâmbio é exclusivo do seu intercâmbio, você não vai viver em nenhum outro momento da vida. Ô, Nájila, deixa eu fazer um paralelo aqui. Eu fiz muito intercâmbio tupiniquim, porque eu morei em Porto Ferreira, Araras, Limeira, Americana, Piracicaba, Rio Claro, Campinas, sensacional.
E eu não tive, o que a gente percebe muito, vai ter a ver o paralelo que eu estou fazendo. Sim. Eu adorava viajar, mudar de cidade, porque eu trocava de escola, fazia novos amigos. E a gente percebe hoje, eu tenho filhos jovens, não é? Que há, não em relação a eles, mas em relação aos amigos, uma certa retração, um certo fechamento de postura, né? É verdade. Então, essa questão da diferença de idade é uma coisa interessante, porque assim, não era a minha preocupação no intercâmbio. E às vezes a pessoa mais velha, ela vai preocupada de ter que interagir com os mais jovens. Tá. Né? E o mais jovem, ele vai, mas ele só quer interagir com pessoas da mesma idade. E na realidade, isso não existe no intercâmbio, né? A gente tem que ir com a mente aberta para interagir com todo mundo. E assim, obviamente, se você é muito jovenzinho, 13, 14 anos, você vai interagir com pessoas dessa idade. Sim. Né? Porque o intercâmbio, ele é preparado para isso. Mas se você já passou dos 16 anos, você já está numa idade, né, mais madura, então é ideal a pessoa estar com a mente aberta para interagir. Até por uma questão de ambientação, às vezes você quer... Exato. A pessoa de mais idade já prefere um restaurante, o jovem já prefere uma noitada. Uma balada. Uma balada, então realmente tem diferença. A tua empresa está onde aqui em Araras, Nájila? Nós estamos localizados na cidade de Mojimirim. Você está em Mojimirim? Exatamente. Eu jurava por você que era aqui. Não. Está em Mojimirim. Já faz... do ladinho de Mogi Guaçu. Isso, aliás, exato. Quero mandar um abraço pro Rodrigues, da Brooks Menswear, que é a loja lá do Shopping Buriti que me veste. Ele é meu parceiro há 25 anos já que me veste, tal, porque ele muda de ambiente, hoje ele é proprietário de loja. E ele continua comigo. Legal. Acho que alguma coisa deu certo nessa relação. Com certeza. Quer dizer, então, que você está em Mojimirim, mas isso nada impede no acesso às redes sociais. Onde é que acha? Como é o nome da tua empresa? É EE Intercâmbios. EE Intercâmbios, plural. Plural, exato. Tá certo. Aí a pessoa acessa ali e tem uma série de informações. Vai ter informações de todos os tipos de programas que a gente oferece, né? O atendimento, hoje, do intercâmbio em geral, né? Assim, eu tenho cliente na Bahia, tenho cliente no Rio Grande do Sul. Não necessariamente... A localização hoje, Tá. ela realmente não é Sem a coisa dúvida. mais E importante, né? Praticamente para o mundo todo? Praticamente para o mundo. Eu pensei no pro Kim mundo Jong-un, por isso que eu falei praticamente no mundo todo. Coreia do Norte. Mas sim. A gente tem programas específicos, né? Assim, hoje, obviamente, a Coreia está chegando agora, né? Tá, do Sul. Então, isso. Então, a gente oferece os programas de coreano mesmo. Quais as localizações no globo mais preferidas? Mais procuradas. Inglaterra, Tá. Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Austrália, Nova Zelândia. Sei. E de outros idiomas aí entra a Espanha, né? E assim, de principal é isso. E a Alemanha, ela acaba indo mais para um caminho aí, nem todo mundo quer aprender alemão, Mais né? profissional. Mais profissional, exato. Para quem quer fazer universidade, quem quer fazer o curso superior ou um mestrado. É genérica a pergunta, e se for longa, atenha-se aos principais. Quais são os tipos de intercâmbios procurados? Mais procurados. Mais procurado é idioma, Tá? high school, programas de estudo e trabalho. Sei. Esses são os mais procurados. Esses são os mais procurados. Sim. Já que a gente está fazendo um referencial para a nossa região, né? Que região te procura mais? Região de Campinas? Ou há um equilíbrio em relação às cidades, enfim? Eu acho que é bem equilibrado, assim. Eu tenho muitos clientes de Araras, né? Sei. Mas atendo bastante a região de Campinas, Mojimirim. E às vezes eu tenho mais clientes de São Paulo, capital, do que aqui da região mesmo. Nájila, quer dizer que o pretenso que está buscando o intercâmbio, ele tem... Vocês fazem inicialmente, então, para resumir, toda uma análise para entender o perfil, para onde e quem está indo. Isso. E a partir daí, quanto tempo? Depende do lugar que vai. Depende do destino, exatamente. Por Aham. exemplo, se for Inglaterra, eu já embarquei pessoas em uma semana. A pessoa falou assim, Sei. eu quero começar, eu quero ir amanhã, a gente embarca a pessoa em uma semana. Entendi. Mas aí se é Canadá, hoje o Canadá mais ou menos uns 6 meses, no mínimo 6 meses de antecedência, assim, por causa de visto. Se você já possui o visto americano, isso aí já pode acontecer em 30 dias, tranquilamente. Tá, quando você diz o visto americano, aquele visto de turista de 3 meses. Exato. O visto de É turista... porque o green card, o cara
tem que ter alguma atividade não. lá, é uma outra história, um outro mundo. Isso, o visto de turismo americano, ele permite que você fique até 6 meses nos Estados Unidos Tá. e até 6 meses no Canadá. Puxa vida, eu tinha comigo os 3 meses, que era São de 6. turismo e tal, e que você podia ficar 3 meses e depois você tinha que regressar. Isso porque eu tinha acesso ao pessoal do consulado e tudo mais. Você vê que eu estava bem informado. Né? Mas também eu estou me referindo a 30 anos atrás. Sim, as coisas mudam e Sim. ultimamente teve muita mudança, né, em todos Sim. os países, né? Mas o visto americano, ele permite, só que obviamente que a gente fala 6 meses, que é o tempo máximo, Tá? mas quem define isso aí é realmente Na hora da chegada, na hora da sabendo chegada. por que veio, por que isso aqui, por Exatamente. que aqui está. Exato. Acho que é mais ou menos por aí. Exatamente. Mas mesmo assim, vocês sempre têm uma maneira de, mesmo que à distância, assessorar, enfim, ou vai alguém acompanhando, ou a pessoa já vai com tudo pronto, porque a internet facilita tudo. Facilita tudo, exatamente. Então, assim, ó, a gente faz uma preparação, Tá. né? Antes do embarque, uma semana, 15 dias antes, a gente faz uma preparação com essa pessoa, faz uma apresentação do início, assim, desde o aeroporto até a hora que ela chega na imigração e quando ela chega na escola. E a gente oferece suporte durante o programa também. Como você falou, a facilidade da internet Sim. é mágica, Tem né? dúvidas, até pelo celular, Você não é? consegue... Conversa. Exatamente. Olha, Nájila, estou tendo tal dificuldade, etc. Isso, daí a gente, na hora a gente já consegue orientar e ajudar. Maravilha. Você veio de Mogi Mirim hoje. Mogi Mirim. Olha, seja bem-vinda. Obrigada. Muito prazer em te conhecer. Igualmente. Vamos colocar aqui, eu repetir mais uma vez para a gente repetir mais uma vez, é cacófato, não é? Vamos repetir de Vamos novo repetir de outra novo vez? outra vez. Então, para a gente colocar no Caracteres, o teu endereço na rede social. É @EEIntercâmbios no Instagram, né? Maravilha. Querida, foi resumido, mas eu espero que a gente possa, de alguma maneira, ter passado essas informações para vocês aí. Sim, e assim, para quem quer mais informações, é só mandar uma mensagem para a gente no direct que a gente responde e Perfeito. auxilia. Afinal de contas, tem aí no calendário 11 anos de bagagem, né? Não é para Exatamente. menos, Não não é é pra para menos. poucos. Não. É para muitos. Aproveitem, viu? Obrigado, querido. Obrigada. Nós voltamos. A vida de um dentista às vezes pode ser sufocante. Pode te fazer questionar suas escolhas, fazer você esquecer o que te fez escolher essa profissão. Mas é fundamental nos lembrarmos constantemente do porquê somos dentistas e redescobrir constantemente a razão pela qual você ainda ama o que faz. A pós de odonto da São Leopoldo Bandic vai mudar sua perspectiva. Aqui, todo dia é dia de redescobrir a paixão por esta profissão. Um lugar que inspira, prepara, transforma profissionais em verdadeiras referências. Agora, chegou a sua vez de se reinventar e descobrir seus novos talentos. Conheça a pós-graduação em odontologia da Mandic e descubra por que somos a maior, a mais respeitada e a mais desejada instituição de ensino em odontologia e saúde do Brasil. A superfície reflete o que vem de dentro. Ela nos protege, nos conforta e conta a sua origem. Uma obra do maior artesão de todos, o tempo, que esculpe a sua natureza ancestral nas intempéries de cada novo ciclo. As nuances naturais se revelam em formas, cores e texturas, como nas pinceladas de um artista que transmite o senso de beleza. Essa é a base das nossas criações, que compomos com design e tecnologia.
Produtos que valorizam a história de cada superfície para se tornarem dignas de serem memoráveis. SenseUp revela a artesania do tempo. Na Zedecor, cada ambiente conta uma história. E quem melhor para criar essa história do que Fabiana Zanqueta? Diretamente da loja Zedecor, ela traz seu olhar único para transformar espaços e dar vida à sua casa. Com um toque especial de sofisticação e criatividade, Fabiana combina tendências e design para criar ambientes que refletem a sua personalidade. Do showroom à produção, cada detalhe é pensado para surpreender. Zedecor e Fabiana Zanqueta. Quando o estilo se encontra com a arte de decorar. Você sabia que o Brasil está entre os 30 países do mundo com as mais altas taxas de tuberculose? A doença é um dos nossos graves problemas de saúde pública. Tosse seca, febre noturna persistente e emagrecimento estão entre os principais sintomas da doença. Fique de olho. Vá ao centro de saúde mais próximo, que o atendimento é de graça. Rede Conecta. Informar para educar. Nosso quadro está de volta aqui sobre arquitetura, é o nosso assunto a partir de agora. Estou recebendo mais uma vez a Renisa Raso, que hoje nós vamos abordar um tema bastante interessante, viu, gente? Para vocês que estão tentando mexer no ambiente, fazer uma reforma ou uma construção, não é? Revestimento. O que usar? Porcelanato polido ou acetinado? Com a palavra, a especialista. Qual é a diferença de cada um, Renisa? O porcelanato polido, ele tem um brilho mais intenso. Sei. E geralmente, ao meu ver, a gente acaba usando para as áreas internas, uma sala, uma área mais social, em determinados projetos. Sei. Já o porcelanato acetinado, isso, ele é mais fosco, com o toque mais natural e é mais indicado para as áreas externas, até porque ele tem maior segurança para a gente não escorregar tanto. Que é realmente, né? Principalmente quando você tem piscina, o chão molhado. Aí nós entramos com o EXT, que é onde ele tem umas granilhas antiderrapante mesmo. Olha, vamos aproveitar esse nosso bate-papo aqui, vamos direto, que você explica com detalhes maiores e melhores, inclusive exemplificando, e o bate-papo continua. Vamos lá, Renisa, agora Vamos você lá. de novo, vamos lá. E aqui nessa obra que nós estamos finalizando, eu vou conseguir mostrar um pouquinho melhor a diferença dos porcelanatos. Olha só, em toda a área social aqui nós trabalhamos com porcelanato polido, nessa estamparia do marmorizado que eu adoro, trazendo as mesmas cores aqui para a área externa. São peças diferentes, com toques diferentes, mas na mesma composição de cores. E os porcelanatos, eles não precisam ser usados somente no chão. Olha que lindo que fica quando usamos eles em painéis também. Lembrando que nas áreas externas nós podemos trabalhar com os porcelanatos acetinados, que são mais foscos. A minha preferência é que ele seja EXT, com uma granilha mais antiderrapante, para garantir a melhor segurança, principalmente em torno de uma área molhada de uma piscina. E para complementar a área externa, ainda nessa mesma paleta de cores, eu adoro trabalhar com esses porcelanatos, essas réguas amadeiradas, que elas também têm granilhas antiderrapantes. E falando sobre piscinas, eu estou apaixonada pelos revestimentos em grandes formatos. E olha essas cores, o verde e o azul turquesa, que estão super em alta.
Ah, e olha só que super bacana que a Vilagres desenvolveu, especialmente para o nosso projeto. Essa cantoneira em 45 graus do mesmo porcelanato, para que a gente consiga fazer um acabamento perfeito quando tem degraus dentro da piscina. Viu, como é interessante, né, a pessoa mostrar em detalhes, né, Renisa? E verdadeiramente, quando você vai tratar um ambiente, vai reformar um ambiente ou construir aquele ambiente, enfim, vai elaborar, tem que saber a diferença, que é fundamental até para a própria segurança, né? Exatamente. Interno é uma coisa, externo é outra, cada tipo molhado tem o é seu outra. uso, exatamente. A gente tem que saber colocá-los, né, nos lugares certos por maior segurança também. E não bastasse só a segurança, você tem também o detalhe da qualidade, não é? E tem Exato. diferença de cores entre um ambiente e o outro. Há uma variedade grande, é? Assim, e hoje no mercado a gente tem muito os pisos, os revestimentos polidos na mesma estamparia, vamos chamar assim, Sei. dos acetinados. Então a gente consegue fazer uma composição super bacana com a área interna e com a área externa tendo a mesma linguagem, mas diferentes toques, diferentes usos. E é bacana, porque dá um equilíbrio nisso, Isso, dá né? maior extensão também. Esse ar de continuidade é muito bacana. Olha, eu tenho a impressão que ficou muito bem esclarecido, contando sempre aqui com a presença dessa arquiteta excepcional, que é a Renisa. A semana que vem está de volta aqui com mais um tema, Renisa. Com certeza, um super prazer estar aqui. Perfeito, estamos te esperando.